Boa noite a todas e a todos, bem-vindos a mais uma Pitada de Sal. Esta noite temos connosco o Dinis Faísca, que é candidato à Câmara de Tavira ou recandidato à Câmara de Tavira. Como é estar novamente nesta luta? Antes de mais, muito boa noite a todos. Estar nesta luta, mais uma vez, é sobretudo um abraçar da confiança que 5.150 eleitores depositaram em mim há 4 anos atrás e que não podia deixá-los para trás e abandonar essa confiança que eles depositaram. Tu, durante este mandato, mantiveste como vereador, Sim. praticamente o tempo todo, não é? Uhum. Tirando um pequeno intervalo em que foste ali à Assembleia da República e voltaste. Mas mantive-me também. Mantiveste. Mantive. Foste acompanhando a dinâmica e hoje tens consciência, ou mais consciência ainda, das necessidades que Tavira tem. Sim, sem dúvida. Hoje tenho mais consciência dessas mesmas necessidades, sinto-me mais enraizado, mais próximo da população e, sobretudo, mais preparado também para assumir essa responsabilidade e essa missão. Essa proximidade não se finge. Não. Estás lá, estás Sim. presente. Sim. Vivo lá, acompanho o dia-a-dia das pessoas, sinto as conquistas das pessoas, sinto as frustrações também, e isso só se consegue com o roce, né? Toque. Há umas semanas atrás nós tivemos aqui alguém que nos é querido, o Francisco Amaral. Sim. Trabalhaste com o Francisco Amaral como chefe de gabinete. E desse trabalho, que eu fui acompanhando também, mas desse trabalho resulta um ensinamento de humanismo, de estar a trabalhar para as pessoas. Isso marca-nos. Profundamente. Luís, se me permites, eu recuo um pouquinho atrás. Recuo a 2013. Eu entrei na política acidentalmente e pela mão do Dr. Estevães, o falecido Dr. Estevães. Eu estava a trabalhar na escola, em Castro Marim. Ele queria ser candidato a Tavira e precisava de uma âncora em Tavira. E eu vivia em Tavira. Ele pediu-me ajuda para o acompanhar pontualmente durante a campanha em 2013. Eu não tinha experiência nenhuma política e aceitei o desafio. O desafio, para mim, foi um enfrentar de medos. E explico porquê. Porque eu tinha sido padre em Tavira. E a minha relação com a comunidade, no meu íntimo, no meu interior, eu sentia frágil e tinha algum receio de me expor publicamente. Mas aceitei como desafio fazê-lo. E fui-lo. Envolvi-me de tal maneira nessa campanha de 2013 que acabei por ir em número 2 à Assembleia. Ele depois convidou-me por fazer parte, estar presente em todos os atos públicos, por falar publicamente. E a primeira vez que falei num comício foi à frente da porta da igreja de Santa Luzia. E eu a dizer, olha, eu não estou muito habituado a falar aqui, estou mais habituado a falar lá dentro e não cá fora. Perdemos essa eleição e perdemos de goleada por mais de 1000 votos de diferença. Essa derrota custou-me imenso. Mas digo, foi o melhor que me poderia ter acontecido na vida. Isto para dizer que às vezes a vida tem destas coisas que nós não conseguimos compreender e perceber de início, mas depois são oportunidades de crescimento. Essa derrota permitiu-me conhecer Francisco Amaral e trabalhar com o Francisco Amaral em Castro Marim. E ele mostrou-me o outro lado, senão o verdadeiro lado da política. O lado humanista, o lado de proximidade, de entrega, de verdadeira preocupação com as pessoas. Muitas vezes é incompreendido, porque olhamos para o político e é aquele que está distante, que procura a obra física e material. Mas mais importante que a obra física e material é a obra interior e de ligação e de espírito de comunidade e de sentido comum que o político consegue construir. E o Francisco Amaral é um exemplo nisso. Na terça-feira, dia de São João,
foi o dia era o dia do município de Tavira, mas também era o dia do município de Castelmarim. E o Zé Estevães foi homenageado e, efetivamente, a obra física e a estratégia e a visão para o Conselho, da forma até como foi apresentada, esmagava. Era uma coisa que avassaladora. A seguir, homenagearam também uma outra figura do Algarve, o Pereira Afonso, e o Francisco Amaral. E a obra do Francisco Amaral, que também tem obra física, Centro de Demência e por aí fora, era uma obra para as pessoas, que toca. Nós vivemos essa experiência de alguém que voltou a ver. Exatamente. Alguém que volta a ver e que volta a ouvir é uma coisa que nos enche, é como dar a chave de uma casa. É isso mesmo. Nós aqui diagnosticamos, os vários convidados têm diagnosticado o problema da habitação como uma grande necessidade nos conselhos, nos seus conselhos. Também tens isso diagnosticado, essa necessidade? Sim, sem dúvida. É uma prioridade. Uma prioridade digamos que é um problema de nível nacional, mas que se sente particularmente aqui no nosso Algarve e Tavira, então sente-se de sobremaneira. Só para dar uma ideia, Tavira tem cerca de 25% da população residente de língua estrangeira. Significa que é um conselho muito apetecível para o investidor. E ainda bem, não condeno, valorizo esse investimento. Mas esse investimento estrangeiro em Tavira faz com que o preço da habitação também suba. E então, nós não temos que olhar, e a minha perspectiva é essa, não é olhar para esse investidor e condenar, não, é acolher, mas depois encontrar respostas também para os tavirenses poderem fixar. E isso é prioritário. E não há que inventar a roda. A roda já foi inventada há bastante tempo. E foram há vários anos atrás, foram construídas em Tavira, no tempo de Engenheiro Macário, habitação em regime cooperativo, a custos controlados e também a habitação social. Eu penso que neste momento o mais importante é a habitação a custos controlados, a habitação em regime cooperativo, porque é a resposta para a classe média. A classe média fica esmagada entre a classe mais baixa, para a qual todos nós estamos atentos e despertos e procuramos ajudar, e muito bem, não é? Mas depois há um grosso da população que tem vencimentos médios, que os dois trabalham, que não preenchem os requisitos para a habitação social e também não conseguem ir à banca para contrair empréstimos. E é para aí que agora nós pretendemos olhar e encontrar resposta. Apenas um número, não é? Portanto, em Espanha 11% da oferta da oferta de habitação é pública. Em França 12%. Em Portugal 2%. 2. Portanto, faz falta muito, temos muito ainda a crescer. Mas o Estado também não quer saber, porque 23% do custo é IVA. Portanto, exatamente. No dia que quisermos baixar o preço da habitação, dá-se um corte no IVA e o preço naturalmente desce. Isso, peço desculpa pela interrupção, isso de alguma forma já existe, mas em pequenos nichos, não é? Quando se criaram as ARUs, foi com duas intenções. Por um lado, reabilitar os centros urbanos, não é? E como fazê-lo? Diminuindo para 6%. Agora, se queremos mais habitação, temos aí a fórmula. A fórmula está aí. Está feita. Reduzir 15% ou 20% o valor do custo final é uma medida que se faz por decreto, não é por aí. Outra das perguntas que eu costumo fazer a quem não é poder, não é situação, e eu não gosto de colocar as coisas entre oposição, prefiro chamar alternativa, porque as pessoas votam em alternativas. Exatamente. Há um projeto e um projeto alternativo, ou vários projetos alternativos. Antes de perguntar o que vais fazer diferente, gosto de perguntar o que é que vais manter. O que é que vais manter? O apoio às associações, às pessoas, aos clubes. O que é que vais manter, Inês? Ok. Então, Tavira tem algo de muito positivo, que foi sendo construído ao longo dos últimos anos e que estes últimos executivos
mantiveram e desenvolveram muito bem, que é o tecido associativo. Temos muitas associações, temos pessoas formadas, competentes, conhecedoras das matérias à frente dessas associações. E acho que isso é muito positivo, porque nos dias de hoje, pessoas a trabalhar voluntariamente em prol da comunidade não é fácil. Não é fácil. E Tavira tem conseguido isso. Porque, digamos que eu olho para Tavira e vejo que Tavira é especial, é diferente. É uma comunidade distinta do resto do Algarve. E não é por viver lá, mas isso sente-se a nível do património, a nível das pessoas. Então, isso para nós é para manter. Porque eu vejo o poder público, um executivo, uma Câmara Municipal, não a fazer, mas a programar, a estar próxima, a estimular para que outros façam. Quando as coisas são feitas pela comunidade, são muito mais valorizadas e muito mais sentidas, porque vestem a camisola. Quando são feitas pela função pública, pelo município, ainda que possam aparentar uma superioridade da organização e um impacto superior, mas a marca que deixam nas pessoas e na comunidade é muito menor. Porque é uma coisa deles. Eles estão a fazer. Mas não é minha. Então, isso, para mim, é para manter e para desenvolver esse tecido associativo, essa proximidade com as associações e as coletividades. O Tavira, diz há pouco, tem características próprias, como todos os concelhos. Uma delas foi, efetivamente, quando foram feitas essas habitações escolares e habitação social, foram colocados no resto de chão as associações e os clubes, Sim. mantendo aqui um sentimento de integração, não é? Exatamente. Foi uma ideia excepcional. Eu acho que é interessantíssimo em termos sociológicos, porque é a forma de não criar guetos e de levar todo o extrato social para aquele ponto. Né? E temos no resto de chão dos prédios de habitação social, temos a sede dos Rotary, dos Lions, do cicloturismo, da petanca. É a sociedade que está ali, toda a comunidade que está ali presente. Não é? E interessante, em termos de pensamento e em termos de lógica, não é? E em termos simbólicos. Digamos que é a sociedade tavirense a suportar e a sustentar todos aqueles mais fragilizados, que precisam de um apoio e estão assentes no tecido social de Tavira. Eu fiz parte sócio da cidade de Tavira e sim, os miúdos iam ver o futebol, portanto, nos jogos da Sport Day, lá a sede da sociedade. E os miúdos acabavam por ter que cumprir com as regras da sociedade, o comportamento, o respeito, tudo. E isso, às vezes, as referências que não têm na escola, ou que não têm em casa, ou que não têm no grupo de amigos, chegam ali e encontram outras pessoas que não os conhecem, mas que estão disponíveis para os aceitar, integrar e impor. E ajudar nesse processo de socialização. É como diz o tal provérbio africano, não é? Para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. E é esse o princípio. E Tavira tem características únicas. Aquela parte da ria, digamos assim, e agora a Câmara recebeu um conjunto de competências nessa área. Mas nunca chegaram a desenvolver a Marina. Tiveram projetos, eu pelo menos soube projetos para 3 localizações distintas, não é? Sim, mas, é verdade. Achas que é importante haver esse tipo de infraestruturas? Acho que é fundamental. A náutica em Tavira tem sido um bocado descurada. Isso é uma das coisas que nós pretendemos fazer diferente. Temos um clube náutico que promove a vela, que faz a integração e faz a ligação com a escola, com os miúdos com dificuldades educativas especiais, com necessidades educativas especiais. Também promove a prática da vela junto dessas crianças. E muito bem. Mas depois é necessário infraestruturas de apoio.
E isso não tem existido. E começamos a ver, e temos visto ao longo destes anos, as embarcações passarem ao largo e ficarem em Vila Real ou em Olhão. E Tavira, que tem características únicas para que tal pudesse acontecer, não proporciona. Agora, quando se fala em marina, os tavirenses reagem logo com algumas dificuldades, algumas reticências, porque pensam logo em investimentos imobiliários e por aí fora. Eu prefiro falar em Porto de Recreio, porque é mais essa a resposta e seria uma âncora inicial com o apoio da hotelaria já existente e já instalada ou a instalar em Tavira. E efetivamente existem várias possibilidades. Nas Quatro Águas, pelo menos, tenho conhecimento de 2 projetos que já foram entregues na Câmara, com 2 localizações distintas. Um porto de pesca que já teve todos os pareceres, já teve tudo pronto, só faltou o arranque junto ao mercado. E esse porto de pesca, talvez hoje em dia fizesse sentido um porto misto, como existe em Malhão, que servisse simultaneamente para as embarcações de pesca e para as embarcações de recreio. E eu acho que iria dinamizar e dar uma vida à cidade, ao mercado, e estava dentro da cidade. Eu, um dia estava em Asilá, em Marrocos, e estava num restaurante e eles estavam a vender o peixe ali à frente, numa carroça. E eu digo para um daqueles pescadores, disse, então o rei mandou fazer um porto enorme, pá, e vocês só têm embarcações de 6, 7 metros em madeira. E o marroquino com aquele ar descontraído, sábio, disse-me assim, ouça, agora que temos o porto, os barcos podem vir. Se não tivéssemos porto, os barcos grandes não podiam vir, não é? Sem dúvida. Tem que haver infraestruturas. O Albacora foi um projeto de referência hoje em dia, em termos de reabilitação e por aí fora. Tavira tem alguma hotelaria de qualidade, mas falta essa âncoras de desenvolvimento. Uma das que há pouco falavas em Vila Real e em Olhão. O complexo esportivo de Vila Real Santo António é hoje uma âncora de desenvolvimento. Hoje já terminou a Copa, não é? E a Copa é hoje uma referência para os miúdos. Há algum tempo estava no estádio, no Zé Arcanjo, na nossa sala de troféus, e aparecem uns miúdos de Almancil, e em vez de estarem a olhar para as medalhas e para a taça de campeão de Portugal e para os vários troféus, os miúdos queriam era ver as copas Guadiana, não é? Portanto, tem que haver também no desporto um conjunto de infraestruturas. Achas que Tavira está bem dotada ou tem falta de infraestrutura? Tal como acontece na náutica, existe algo completamente idêntico em termos desportivos. Temos, e isso há que reconhecer esse trabalho que este Executivo tem feito, em termos de aumento de prática desportiva, tem vindo a aumentar nas diversas modalidades, mas depois falta as infraestruturas. Por exemplo, Tavira não tem um estádio municipal, não tem um complexo desportivo. Tem um pavilhão, tem um acordo com o ginásio para utilizar o campo recentemente intervencionado do ginásio e tem o outro pavilhão também que é municipal na Luz de Tavira. Mas falta aí um investimento, faltam as infraestruturas desportivas para que Tavira também se possa afirmar a esse nível. E tem condições. E mesmo assim temos clubes que têm feito muito com muito pouco ou quase nada. Que é o exemplo do Santa Luziense, no futsal, no atletismo. Não temos uma pista de atletismo. Para treinarem em pista têm que vir aqui a Faro. E isso não faz sentido para um concelho, uma cidade como Tavira e com a prática que tem e agora com uma referência no futebol mundial que é o João Neves, não é? Portanto, há que apostar nessas infraestruturas, apostar no desporto
não é só meramente apostar no desporto, é apostar na saúde de uma comunidade, é apostar na qualidade de vida de uma comunidade, a todos os níveis, não só em termos físicos, mas em termos psicológicos, porque precisamos também de ter... Nós encontramos em concelhos como São Brás, infraestruturas e Sim, complexos sim. esportivos, o próprio em Olhão também, agora com a requalificação do municipal e com o campo municipal e com o pavilhão municipal. Portanto, tem havido da parte de alguns concelhos essa preocupação com essa âncora também, porque é uma âncora de desenvolvimento. Em janeiro, eu estava integrado num projeto de futebol feminino do Sporting Clube Bolonense e fomos a Portimão e haviam cerca de 1000 atletas durante o mês de janeiro, tanto do norte da Europa, Alemanha, Holanda, a treinar em Portimão, no campo Major David Neto, que é um campo que está entregue ao Portimonense Sporting Clube, mas que tem ali 2 campos sintéticos onde pode haver um conjunto de atividades, e até nem tem bancadas, nada. Não é um investimento por aí além muito grande. E a esse nível, e nessa linha de pensamento, Tavira tem um nicho de mercado que não tem sido explorado, que é a questão do próprio ciclismo. A equipa de ciclismo do Tavira é a equipa no ativo mais antiga do pelotão mundial, que tem estado ininterruptamente nas estradas, em competição. Mas onde é que isso se diz? Qual é a mais-valia para o território dessa situação? É muito pouca. A marca não é desenvolvida. Não tem capacidade de captar outras equipas, não é? Para virem treinar no Algarve. A volta ao Algarve tem muito mais afirmação em termos internacionais que a volta a Portugal. Porque tem que ver com o momento da época em que acontece e tem capacidade de ir buscar equipas do pelotão internacional, equipas World Tour, para virem competir no Algarve, a fazer as suas primeiras competições. E Tavira podia ser uma mais-valia a esse nível, uma afirmação, porque tem a âncora que seria a sua própria equipa. Quando nós olhamos para Faro, temos o Sporting Clube Farense, o Sporting Clube Bolonense, o Portimonense Sporting Clube, o Loutano Esportes Clube, o Imortal. Em Tavira é o ginásio. É a referência. O ginásio do Tavira. Que também tem um pequeno porto ali nas Quatro Águas, que ainda colaborei com eles no desenvolvimento desse contrato. O ginásio tinha uma equipa de futebol que andava e rodava e tem a formação, digo eu. Tem. E os miúdos treinam no campo. No campo, não. Sim. O que acontece em Tavira e nos diversos clubes, acontecem coisas que eu não compreendo a esse nível, que é, eu não percebo um clube que tem formação e que não tem equipa sénior, seja em que modalidade for. Sim. Nós temos que oferecer todo o leque de possibilidades, não é? Para que a pessoa possa praticar aquela modalidade na sua terra, sim, sempre que o pretender. E isso acontece. Temos formação, o caso do ginásio, em futebol tem formação, não tem equipa sénior. Depois temos também o reverso. Sim. Temos clubes que têm equipas séniores, noutras modalidades, e não têm formação. É mais fácil. É mais fácil. Mas também não faz sentido, porque quem alimenta as equipas séniores é a formação. Ou deveria ser, não é? Deveria ser. No caso do ginásio, e em termos desportivos, o que é que nós sonhamos para Tavira? Temos que envolver os clubes, evidentemente, temos que envolver o ginásio, com certeza, porque há um acordo, um protocolo entre a Câmara Municipal e o ginásio, e, a meu ver, esse protocolo é para cumprir. E então, numa primeira fase, há que dar resposta a esse protocolo, investindo, recuperando e desenvolvendo aquele espaço, como foi compromisso da Câmara Municipal assumido há mais de 20 anos. E depois, a curto prazo, temos um campo pelado, que é do Inatel, na Luz de Tavira. Há que fazer um protocolo, está ali ao abandono, há que renovar o protocolo com o Inatel e colocar um sintético lá e atrair gente para ali para a Luz de Tavira, a curto prazo.
E a longo, médio e longo prazo, planear e desenvolver um complexo desportivo municipal na periferia da cidade. Isso é... O Hélder Martins, quando aqui teve, falava, chamou a atenção para duas realidades distintas. O Conselho como Lolé, que é um conselho com capacidade financeira, não ter uma sala de eventos, não ter uma sala de congressos, um sítio onde se possa fazer um espetáculo, um concerto, uma gala. Tavira também tem falta disso. Tem, e agora deixará de ter em parte com o novo cineteatro, que é uma obra discutível. Não seria a minha obra. Aquele espaço, para mim, seria exatamente para uma sala de exposições, de congressos, de sessões solenes da Câmara Municipal, porque esse espaço não existe na cidade. Para a tomada de posse da Câmara Municipal, a última foi no pavilhão Eduardo Mancini. Precisamos de uma sala. Não tem um auditório. Não há um auditório. Então, aquele espaço, a meu ver, seria ótimo para isso, o cineteatro na periferia da cidade. Não foi esse o entendimento, o cineteatro está lá, agora há que desenvolvê-lo como uma sala de espetáculos da cidade. Mas eu penso que, e eu quero que seja mais que isso, mais que uma sala de espetáculos, seja um espaço de formação cultural do concelho, assente em três vertentes. Na dinamização de eventos, com certeza, todo o ano. Na relação com a escola, tem que haver uma parte pedagógica e formativa. E não é trazer a escola lá, é ir ao encontro da escola, é fazer atividades na escola, é dar formações nos diversos níveis da dança, do cinema, do teatro, na escola. E associar todas as coletividades de cariz cultural. E a minha ideia, o meu sonho, é que anualmente 1 ou 2 espetáculos pudessem ser promovidos pela comunhão das várias associações e coletividades. Do grupo de teatro, juntamente com a banda ou com a academia de música, da dança e dos vários clubes de dança, e que em conjunto estruturassem... Quase como um ninho. Exatamente. Um ninho cultural. É isso. É assim que eu olho para o espaço e é assim que eu entendo o espaço. As bandas que se querem formar têm uma sala para tocar. Aí não é possível porque o espaço não é tão... Não permite. Não teve vistas para isso. Não tem. Não teve vistas para isso. Mas que em associação, não é? Em colaboração com outras associações culturais possam desenvolver o seu espetáculo para apresentar lá. Numa das últimas alterações ao regime jurídico da Ordem de Edificação, passou a ser possível fazer, em espaço rústico, um conjunto de equipamentos de natureza pública. Há câmaras que já estão a pensar tirar os taleiros para colocar mais fora da cidade, dando depois nova vida à evolução dos taleiros municipais, mas, sobretudo, garantindo melhores condições aos trabalhadores, porque uma entidade como a Câmara Municipal, ainda que seja pública, tem que garantir aquilo que uma grande empresa também garante no privado. Cantina, creche, balneários para os trabalhadores. Achas que é importante dar essas condições aos trabalhadores da Câmara Municipal? É claro que sim. Nós não podemos exigir só. Para exigir temos que dar. E mais, eu parto do princípio que para exigir ao privado, eu como público tenho que dar o exemplo. Certo. E vou reportar um pouquinho atrás, e houve essa preocupação em tempos. E quando digo em tempos, estou-me a referir a 2016, 2017, que foram forçados pelos condicionalismos da altura. Tavira tem uma empresa que é a Imped, a empresa municipal que faz a gestão do parque empresarial. E essa empresa estava a dar prejuízo. E saiu uma lei em 2014 que as empresas que dessem prejuízo 3 anos seguidos tinham que ser extintas. E na altura, o João Pedro estava à frente da empresa municipal, era o gestor da empresa municipal, apresentou um projeto
para viabilizarem um PET ao Executivo de então. E qual era esse projeto? Retirar os armazéns municipais do sítio nobre onde estão, integrados na Rio Formosa, à entrada da cidade, e colocá-los no parque empresarial. Esse projeto não foi aceito. Não foi aceito com dois prejuízos. Um prejuízo para a Impet, que acabou por ter que ser extinta, e para os funcionários municipais, porque ainda hoje os armazéns continuam com coberturas em fibrocimento e sem condições dignas de trabalho. E isso é algo que eu acho que faz sentido, faria todo o sentido e continua a fazer sentido. Porque é trabalhar para as pessoas. Porque é trabalhar para as pessoas. O argumento é, está longe da cidade. Mas aí há respostas que a Câmara teria de assegurar. Uma forma de transporte e de levar os seus funcionários para lá e de os trazer para a cidade. Se numa infraestrutura como essa tiver a cantina, tiver uma creche, tiver condições de trabalho com outra, até a nível de salubridade, faz sentido, não é? Há pouco dizias, e bem, que já nada para inventar, já foi tudo inventado. Às vezes, aquilo que o autarca tem que fazer é selecionar o melhor que os outros vão fazendo e tentar replicar no seu concelho. A nível de desporto, já percebemos, já falámos, a nível de cultura, a nível de habitação, a nível de educação. O Estado foi investindo muito na formação, mas Tavira ainda está longe da centralidade. Os miúdos, para algumas ofertas, têm que sair de Tavira. Eu dou como exemplo até os cursos de formação. Há uns anos havia, desde os greenkeepers aos cursos de bar e de restauração e por aí fora, cursos profissionais, que são importantes. Não sei qual é a visão que tens sobre isso, mas é necessário uma escola de formação para dar ofertas formativas em Tavira? Sem dúvida. A parte da formação profissional é urgente. É urgente em Tavira e eu acho que em todo o Algarve, mas em Tavira particularmente porque, e dou vários exemplos, tivemos um desenvolvimento e um crescimento em termos agrícolas tremendo. Não só em área de cultivo, mas também em tecnologia. Mas depois não temos pessoas formadas com capacidade para dar resposta e fazer esse acompanhamento. Temos lá várias empresas em Tavira, em termos de instalação de sistemas de rega, que têm imensa dificuldade em encontrar colaboradores e funcionários, trabalhadores, porque não têm formação. E Tavira poderia criar um centro de formação que pudesse alimentar essas empresas. Há várias empresas que se queixam, e nós falámos aqui com alguns candidatos, sobre a necessidade de se replicar o conceito das IATAs, portanto, da instalação de trabalhadores na própria exploração agrícola. Sim. Mas quem se queixa disso também é os empresários do turismo, ou seja, um hotel que não tem onde instalar. Nós vimos conhecemos a questão da Verde Lago, por exemplo, que está agora a fazer um segundo hotel para instalar os seus trabalhadores. Achas que é importante que o Plano Diretor Municipal, que está em revisão, tenha isso em consideração? Com certeza, porque isso é dar condições às empresas para se instalarem e permitir que deem condições aos seus funcionários. E o município tem que ter essa preocupação. Aí está, é a preocupação com a qualidade de vida das pessoas. E se nós conseguirmos oferecer qualidade de vida, vamos ter funcionários, vamos ter residentes. Os últimos dados em relação a Tavira, em termos demográficos,
tem vindo a envelhecer, e envelhecer profundamente. É um dos conceitos onde esse envelhecimento tem sido maior. E isso deve-se à comunidade estrangeira residente, que se tem fixado também, em grande parte. Mas nós não queremos só isso. Nós não queremos que Tavira seja e perdoem a expressão, um lar a céu aberto. Não é? E para criar condições, temos que ter essas perspectivas, criar essas zonas para que se possam instalar. Até para essa população, a Castro Marim foi arranjando soluções com aquelas unidades móveis. E aqueles programas que são tabágica e por aí fora. É para explicar? Sim. E já tenho a disponibilidade do voluntário Francisco Amaral, que está disponível para integrar a unidade móvel e dar as suas consultas antitabágicas. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental em termos de cuidado de saúde, o médico ir na unidade móvel até à casa da pessoa e ir lá dar a sua assistência e fazer a sua consulta para verificar o tipo de medicação que está a tomar, porque muitas vezes, devido à questão dos genéricos e o princípio ativo ser o mesmo, mas os nomes serem distintos, estão a tomar dosagens muito superiores, porque estão a tomar em duplicado e em triplicado essa mesma medicação, para fazer digamos, com levantamento das condições habitacionais e também dos riscos de queda. Isso hoje em dia representa muito a questão da fratura do colo do fémur, provoca muitas complicações e por vezes, quando não há uma resposta imediata em termos de operação, acaba por aumentar exponencialmente o risco ali da Regi já nos estão a fazer sinal. Mas falaste aí num projeto ali em Passant, que eu acho muito interessante, que em Castro Marim também se apoia não é a construção, mas a recuperação das habitações. Ou seja, quem já tem casa, mas a casa não tem condições. E em Castro Marim há esse apoio para que as pessoas melhorem as condições de habitabilidade. Também é para repetir? Sim, as coisas boas aí está, são mesmo para repetir. E Castro Marim falo muito bem. Falo não só com recursos próprios, mas como parceiro de outras entidades, de voluntários, de jovens formados que vêm no verão fazer esse voluntariado na recuperação de imóveis. E isso acho que é uma ideia a trazer para Tavira também, a potenciar Tavira. Trazer aquela gente, aqueles projetos de team building que vêm cá. Exatamente. E depois não é só recuperação que fazem, é as ideias que trazem. Porque estamos a falar de jovens estudantes com uma experiência de vida extraordinária e com uma formação excelente e que vêm com novas ideias enriquecedoras e que vão trazer para os nossos residentes. E é também o laço humano. Estamos a aproximar-nos do fim e normalmente convidamos a deixar uma mensagem ali para aquela câmara para quem nos está a ver em Tavira. Faz favor. Então quero desde já dar uma palavra de confiança aos tavirenses, a dizer que estamos cá para, em conjunto, trabalharmos por Tavira, queremos fazer mais e melhor por Tavira e sempre tendo em conta a opinião dos tavirenses, ouvindo os tavirenses, porque nenhum de nós sabe tudo, mas em conjunto, com a multiplicidade das nossas perspectivas e das nossas experiências de vida, podemos fazer muito mais e ser, sobretudo, muito mais uma comunidade mais unida, mais coesa e mais feliz. E é para isso que eu cá estou. E conto convosco. Muito obrigado. Foi mais uma pitada de sal. Espero que tenham gostado, pelo menos tanto quanto nós. E ficamos à vossa espera no próximo programa também. Muito obrigado.